Mega Man X é um jogo muito diferente para sua época. O robozinho azul da Capcom é, talvez, um dos personagens mais conhecidos dos games. E apesar de a série clássica ser a mais longeva, totalizando aí 11 jogos e mais um que vai sair agora, a série X é muito amada pelos fãs e, pra mim, é a que conta com uma das melhores lores dos games. É claro que, de um jogo pro outro, a coisa sobe e desce, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma época em que os jogos começavam a ganhar mais densidade em suas histórias, deixando de depender apenas do fator gameplay e passando a desenvolver melhor os personagens por trás dos pixels na tela. Bom, e a história do X é tão popular que foi ela quem ajudou a alçar vários canais especializados na série para o público. O Jogo na Saudade é um exemplo disso. Aliás, acho que é o melhor canal sobre a história da série. Mas ok, a ideia não é vir aqui e ficar contando tudo o que eles já contaram. Eu quero conversar um pouco sobre o caminho que a série tomou, falar um pouco da história e principalmente bater um papo de experiência com vocês. Vamos lá então? Eu tive contato com o Mega Man X ainda nos anos 90, quando eu comprei um cartucho para Super Nintendo numa dessas barraquinhas de feira, sabe? Acho até que foi na Aparecida do Norte, se não me engano. Eu já havia jogado Mega Man 7 e lembro de, na época, ser pego de surpresa com o jogo do X. Primeiro porque era em japonês. E eu não entendia nada do que estava sendo falado ali. Mesmo que eu quisesse, porque no inglês a gente até se vira, né? Mas agora no japonês, não. Então quando o jogo começou, tudo parecia bem diferente do que eu conhecia. Eu nunca cheguei a zerar o jogo quando era criança. Fiz isso só quando era mais velho. Mas sempre guardei o game no coração. Não à toa tive todas as versões posteriores, do X2 ao X6. Apesar de não ter gostado muito do X7 e do X8. Esses eu não tive, eu só joguei mesmo. O mais engraçado de toda essa nova saga é que, apesar da repetição do vilão Sigma, eu consigo sentir um pouco da evolução que os jogos tiveram durante o lançamento de cada título. Quando a gente pega para avaliar a história, entende por que o jogo impacta tanto de primeira. Veja, apesar de eu gostar daquela dinâmica que o Mega Man clássico tinha da família feliz contra o homem solitário que constrói robôs para não se sentir sozinho, aqui Mega Man X é um personagem solitário no meio de um mundo que não consegue compreender completamente a tecnologia com a qual ele foi desenvolvido. Dr. Light era um gênio para sua época e entendia muito do desenvolvimento de softwares dos robôs, enquanto Willy era um gênio da engenharia mecânica, por isso seus robôs eram mais agressivos e fisicamente poderosos. Mas eles ainda eram produtos da época. Os robôs eram vistos como uma espécie de utilitários para o tempo em que foram desenvolvidos. Quando Light faz Mega Man, porém, ele já está dando um passo além de simplesmente desenvolver um robô. Lembra? Robot Master é o nome das criações anteriores, mestres de cada um dos seus aspectos. Por isso, cada robô tinha um sufixo Man no final do nome. Snake Man, Cutman, Gutsman e por aí vai. E para combater os inimigos tão poderosos, só um herói capaz de combinar diferentes poderes poderia fazer isso. Daí o nome Mega. Bom, quer dizer, Mega é o nome dos Estados Unidos, porque no Japão, Rock é o nome original de Mega Man, o herói musical capaz de se adaptar e copiar qualquer nota. Os poderes de Mega foram inspirados em um protótipo de combate desenvolvido por Light, que temia que Willy usasse seu conhecimento para criar robôs malignos usando as capacidades técnicas do próprio Willy como base. Já com X, a história é diferente. Quando Light cria X, ele faz isso acreditando que no futuro os robôs estariam cada vez mais presentes na sociedade, que por causa da limitação humana ele não estaria ali para ver o que aconteceria. Dentro dessa ideia, ele desenvolve X como uma espécie de esperança vindoura, um robô com capacidade intelectual quase humana, dotado não apenas de um senso de dever programado, mas de consciência, capaz de tomar decisões com base no próprio julgamento. Veja, Light está criando praticamente um humano feito de aço, com capacidade destrutiva única e uma habilidade de adaptação fora do comum. Então o que ele está fazendo é perigoso, principalmente se o seu robô decidir que é melhor exterminar tudo ao redor, como naquelas franquias de robôs malucos de um certo exterminador aí, sabe? Seus pais adotivos estão mortos. Para impedir isso, Light deixa X numa cápsula de desenvolvimento neural por 30 anos, para que ele possa passar por uma série de situações e testes até alcançar a maturidade necessária para agir. Acontece que Light morre antes, e sua câmara acaba soterrada, fazendo com que X passe muito mais tempo ali do que previsto. Isso ajuda a explicar por que X é tão reflexivo e contemplativo, porque ele é velho, e só velho sabe como é. No entanto, quando é encontrado por Dr. Cain no futuro, este não toma o mesmo cuidado com a tecnologia de X e acaba replicando sua estrutura em larga escala, criando aqueles que seriam chamados de reploids, réplicas de tecnologia de X, mas sem todo o cuidado que Light teve ao criá-lo. Agora lembra do que eu falei há pouco?
X é praticamente um ser humano, dotado de capacidades titânicas. Então o que aconteceria se um ser humano fosse do dia para a noite colocado no mundo com habilidades que o aproximassem das divindades do mundo mitológico? É, exatamente isso que você está pensando. Pouco a pouco, alguns Reploids percebem que os humanos são seres inferiores e eles reivindicam seu lugar no mundo, tentando inverter a balança da hierarquia entre os dois grupos. E com os conflitos crescentes, uma unidade especial chamada de Caçadores de Irregulares, ou Maverick Hunters, é criada para conter os avanços desses seres descontrolados. A história de X dá um salto muito grande em relação aos conflitos da série anterior. Se antes tínhamos uma trama episódica com Willy tentando dominar o mundo com seus robôs, aqui vemos que o mundo de X quer tratar de algo muito além da vaidade de um velho maluco. Ele fala sobre identidade. Os Reploids são seres completamente diferentes dos robôs do passado. Se antes cada um deles era feito para exercer um papel único, já estabelecido pelo seu programa e com uma função muito bem desenhada, agora cada robô passa por um tipo de evolução que antes não era possível. Eles precisam descobrir qual é o seu papel na sociedade e para que foram feitos neste mundo. Um dos maiores desafios do ser humano é justamente entender seu papel aqui. Passamos anos tentando compreender por que estamos aqui e para que viemos. Estudamos, aprendemos, traçamos estratégias e no fim poucas pessoas acabam descobrindo aquilo para qual acreditam que realmente foram criadas. Menos ainda conseguem exercer aquilo que julgam ser capazes de fazer através do próprio esforço e mérito. Agora imagine poder viver muito além do tempo que temos, ser dotado de capacidades muito maiores e ainda carregar o mesmo vazio interno. A coisa não parece ser muito boa, não é? A principal diferença entre Reploids e Robot Masters é justamente esse senso de identidade que eles possuem. Se antes cada robô tinha um sufixo man no nome para indicar o seu papel objetivo, aqui os Reploids têm nome e sobrenome. Tio Penguin, Spark Mandrium, Steam Chameleon, Storm Eagle são exemplos disso. Mas essa atribuição aparece principalmente naqueles que ainda precisam encontrar seu lugar no mundo. O mesmo não acontece com vários dos Reploids principais que já estão estabelecidos em seu lugar no quebra-cabeça da história. Zero, X, Sigma, Vile, Dynamo, todos eles sabem o que são e para o que foram feitos, ou pelo menos qual papel decidiram assumir para si mesmo. Vile é uma máquina de combate pronta para destruir. Dynamo é um caçador de recompensas que ama desafios. Zero é um soldado focado que vive um pesadelo de talvez ser o vilão por trás de tudo. E Sigma é a soma de todas essas disfunções. Grande comandante, excelente combatente e perfeito psicopata. Mas ainda escravo de um ideal que não é inteiramente seu, porque sua mente foi cooptada pelo mesmo vírus ligado a Zero. Por isso, até seu símbolo é o mesmo da soma na matemática. Agora X é uma variável, alguém que possui um potencial praticamente infinito. E justamente por poder assumir qualquer valor, ele toma muito cuidado com aquilo que vai escolher ser. Sua incrível capacidade de adaptação e de usar o poder de seus inimigos também pode ser entendida pelo fato de X ser a matriz tecnológica de todos eles. Os Reploids foram desenvolvidos a partir da tecnologia de Light, então ele consegue replicar seus golpes com facilidade porque seus sistemas reconhecem, analisam e utilizam funções derivadas da mesma tecnologia que existe nele. É curioso dizer que X, apesar de tudo isso, ainda se sente profundamente culpado por muitas das atrocidades que acontecem no futuro, porque ele sabe que de alguma forma está na origem de tudo aquilo. Então sim, meus nobres, Mega Man X é uma história muito mais profunda do que parece. Apesar de toda a saga passar por altos e baixos, a história por trás das telas é muito bem pensada e ganha novas camadas a cada episódio, à medida que humaniza cada vez mais seus personagens. Se você ainda não teve o prazer de jogar, vai fundo, porque dificilmente vai se arrepender. Toda a mecânica do jogo é feita para divertir e te irritar algumas vezes. E de quebra você ainda consegue fazer um paralelo aqui e ali entre a história dos robôs e a sua própria experiência, enquanto aprende a enxergar o valor e a complexidade que essas máquinas carregam dentro e fora das telas. Então é isso. Obrigado a quem ficou até aqui. Se vocês têm outras séries que gostariam de ver comentadas por aqui, deixem nos comentários. Lembrando que tudo que eu disse aqui é a minha opinião. E se você pensa diferente, deixa aqui embaixo pra gente conversar. Eu vou indo nessa. Nos vemos por aí.